Esse aí é o que quer me cancelar. Esse é o que se envolve em cancelamento com a escória da internet, com o lixo. Que aí acaba enganando velhinho, acaba enganando velhinha, acaba enganando um monte de gente. Agora não vou mais ficar levando de graça, porque um bando de aloprados, irresponsáveis, moleques, querem pegar o MBL de qualquer jeito. Mas não foi só o Paulo Marçal. Não foi só o Pablo. Teve Eduardo Bolsonaro também que foi lá e repostou. E o troço só ganhou tração depois que o Eduardo repostou. Depois. Eu vou passar para vocês aqui. Vai ser demorado, tá? E eu vou pedir paciência. Eu vou proceder à leitura dele aqui, porque esse texto ele faz toda uma memorabilia de como o Brasil virou uma ditadura, e eu me solidarizo com o Eduardo nesse texto. Tem uma coisa que, inclusive, eu já me retratei em seguida, porque eu trabalho com fatos, porque eu não sou moleque, porque eu não sou vagabundo, porque eu não xingo meu pai, porque eu tenho uma relação saudável com a minha família, que é um erro que eu cometo aqui em relação a Jair Bolsonaro. Eu vou falar a hora que eu chegar nesse trecho. Mas vamos lá ao texto. O título dele é O Exílio de Eduardo Bolsonaro, mais um capítulo da tragédia brasileira. Esse texto ele repercutiu tanto que ele foi parar até no Atlas político lá do Kim Paim. O Kim Paim fez uso dele em lives, publicou no Atlas, enfim. Esse texto rodou muito. Antes de entrar no assunto, uma nota de esclarecimento necessária, servindo como manual de instrução necessário para quem for ler esse texto. Eu não votei em Jair Bolsonaro em 2018. Eu não fiz campanha para Jair Bolsonaro em 2018. Eu fiz campanha e votei contra Bolsonaro nos dois turnos. Primeiro em Ciro Gomes e depois em Fernando Haddad. Eu não votei, de novo, em Jair Bolsonaro no primeiro turno de 2022. Nem no segundo. Também fiz campanha contra ele. E, como não sou criança, assumo a responsabilidade pelo meu voto. Fiz o L. E, nas circunstâncias que estavam dadas em 2022, sob ameaça constante, com os meus amigos sendo perseguidos e com um bando de sequelados prometendo a implantação de uma ditadura, faria de novo. Para finalizar, eu não pretendo votar em Bolsonaro no próximo ano. Nunca pretendi me tornar bolsonarista. Dito tudo isso, análise não é torcida, um dos lemas fundamentais que tem inspirado toda a minha carreira jornalística. Agora vamos falar da notícia. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, principal voz do bolsonarismo depois de seu pai, principal articulador internacional do principal grupo da direita do país, acaba de anunciar seu exílio nos Estados Unidos. Ainda não é definitivo. Eduardo, a princípio, pediu licença de seu mandato, não tendo renunciado. Entretanto, se o tempo de exílio se estender, a renúncia e ou cassação deverá se tornar inevitável. É o tipo de medida que opositores políticos só são obrigados a tomar em regimes autoritários. E, desgraçadamente, sou obrigado a reconhecer, Eduardo Bolsonaro está coberto de razão. Ademais, defendo em minhas lives, não é de hoje que seu pai faça o mesmo, isso aqui foi antes da prisão do Bolsonaro. O STF não é e nem tem como ser uma corte penal justa. Em qualquer democracia minimamente estável e funcional, a Suprema Corte tem um único papel, o controle de constitucionalidade. Aqui no Brasil levaram a sério a literalidade do conceito de Corte Suprema. O Supremo Tribunal Federal, ao menos desde o famigerado julgamento do mensalão, se tornou aquilo que no regime monárquico brasileiro respondia pelo nome de poder moderador, um papel que era reservado ao imperador. Vale dizer, no novo mundo em que o STF modera a política, o eleitor brinca de votar, congressistas brincam de legislar, o executivo faz de conta que tenta governar, mas no final do dia é o STF quem dita a palavra final. O que começou como uma anomalia no mensalão, aplaudida, diga-se de passagem, pela totalidade da direita brasileira, avançou e se perenizou durante a Lava Jato. Sem o concurso de figuras como Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, a trabalhada operação dos capiaus de Maringá, autoproclamados salvadores gerais da nação, não teria durado sequer uma semana. Durou meses, anos, até arrebentar com a economia brasileira, provocar caos generalizado e garantir que perdêssemos mais de uma década de desenvolvimento. No julgamento do impeachment de Dilma Rousseff, mais uma vez vimos um Supremo Tribunal Federal hipertrofiado, enquanto o Congresso se acovardava e abria mão de suas próprias atribuições. O impeachment de Collor foi baseado em um pedido de 2 parágrafos. Tramitou em tempo recorde. Deu em afastamento assim que o presidente teve o processo acatado pela Câmara. Isso tudo porque o impeachment é, desde sua criação, lá nos Estados Unidos, um processo político que se dá quando o presidente perde as condições de prosseguir governando. Para entender isso de modo claro, me socorro da lição de Henry Kissinger, ex-secretário de Estado dos Estados Unidos e um dos maiores estadistas do século XX a respeito do impeachment de Richard Nixon. Abro aspas para Henry Kissinger. O poder legislativo nos Estados Unidos é supremo, no sentido de que se o Congresso decidir que o presidente deve ser removido, não há tribunal no país que possa rever essa decisão. Impeachment é um processo político.
não legal. Nem desenhando dá para ser mais claro que isso. Entretanto, como sabemos, não foi o que se deu aqui. O STF se autoproclamou corte processual revisora do impeachment. Passou 6 meses discutindo rito, questúnculas e chicanas levantados pela defesa da Dilma, para só então, premido pela pressão das ruas, deixar o processo seguir seu fluxo natural no Congresso. Não satisfeitos com toda a chicana, com toda a protelação, com o imenso escudo de defesa pseudo-legal montado para tentar evitar a queda da presidente, o então presidente da casa, Ricardo Lewandowski, que deveria ter papel meramente ritualístico na sessão final do julgamento no Senado, como seu presidente, simplesmente inventou um novo rito. O processo e a pena deveriam ser julgados em separado, ainda que a Lei 1079 de 1950, que regulamenta o impeachment, seja clara. A pena é de perda do mandato, mais 8 anos de inelegibilidade. Com sua manobra tirada da própria cabeça, abro parênteses, eu diria que foi de outra parte da anatomia de Lewandowski, mais para baixo, mas achei de mau gosto, fecha parênteses, Lewandowski garantiu que Dilma pudesse disputar as eleições de 2018 ao Senado por Minas Gerais. Não parou mais. Já na largada do governo Temer, o STF tomaria 2 medidas para deixar muito claro quem mandava de fato. Primeiro, impediu Temer de nomear Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, como ministra do Trabalho. A justificativa? Cristiane teria processos trabalhistas contra si. A presunção da inocência? Ora, dane-se a presunção da inocência, ainda que seja cláusula constitucional pétrea. O Supremo é quem manda. Em seguida, Barroso derrubou numa canetada o indulto natalino de Temer. A justificativa? O indulto não tinha base legal. Mas, horas, se tivesse base legal, os beneficiados não precisariam de indulto, já que seriam inocentados pela justiça, certo? Bom, dane-se a lógica. O importante é ficar claro que é o Supremo quem manda. Bolsonaro também sentiu na pele o que é tentar governar com esse Supremo hipertrofiado. Não conseguiu nomear o delegado Alexandre Ramagem como seu delegado-geral da Polícia Federal. O que a Constituição diz? O cargo é de livre provimento do presidente da República, respeitados os critérios técnicos. Ramagem atendia os critérios? Atendia. Mas ainda assim, Bolsonaro teve sua nomeação derrubada por uma Suprema canetada. A justificativa? Ramagem era seu amigo e isso feriu o princípio da impessoalidade. Ora, então é o caso de colocar na Constituição que o cargo é de livre provimento do presidente, bastando ao presidente escolher entre seus inimigos e adversários políticos. Seria cômico se não fosse trágico. Isso para não falar do período da pandemia, em que o governo federal foi impedido de avançar qualquer tipo de política, com o Supremo definindo na canetada que as decisões ficariam a cargo de governadores e prefeitos, desde que, é claro, não fizesse nada de diferente do que o Supremo queria. Lockdown, paralisação completa da economia, fechamento, uso de máscaras até dentro do carro com vidros fechados e vacinação, na lei ou na marra. Notem, não estou discutindo o mérito das políticas defendidas por Bolsonaro. Estou apenas registrando o fato. Ele foi impedido de implantá-las. Atribuir a ele e a seu governo as 700 mil mortes é puro cinismo, já que essas mortes vieram sob as políticas de fechamento, lockdown e vacinação. Fiz todo esse balanço, começando no Mensalão, passando pela Lava Jato, continuando com o impeachment, governos Temer e Bolsonaro, para que possamos compreender como chegamos até aqui. Não tem puta virgem no puteiro. A direita ficava com as calcinhas encharcadas enquanto rolava um julgamento do Mensalão e a Operação Lava Jato. Depois foi a vez da esquerda ficar de calcinhas molhadas, enquanto Temer e Bolsonaro eram impedidos de governar. Com tanto poder acumulado por tanto tempo sem qualquer tipo de enfrentamento efetivo, era questão de tempo para que o STF fosse atrás dos inimigos que representassem qualquer risco. E isso aconteceu no governo Bolsonaro. Começou com a palhaçada do combate às fake news, sob aplausos entusiásticos daqueles ambientes muito semelhantes com os da luz vermelha de beira de estrada, mas que se autonomeiam redações jornalísticas. Depois avançou para a defesa da democracia. Defesa essa que implicava soltar um criminoso condenado em 35 instâncias diferentes e reabilitá-lo para o pleito presidencial. Sem descuidar, é claro, de desmontar a rede de comunicação e apoio ao seu adversário. E, por fim, condicionar toda a disputa via TSE, decidindo o que poderia ou não ser dito no horário eleitoral gratuito. Falar a verdade em casos como a defesa que o PT faz há décadas do aborto e das ditaduras era proibido. Afinal, isso prejudicava a defesa da democracia. Mentir descaradamente, culpar Bolsonaro pelas mortes na pandemia, chegando a acusá-lo de genocídio, o pior dos crimes que um chefe de Estado pode cometer, aí estava liberado. Afinal, nesse caso, tratava-se de defender a democracia. No meio do caminho, tivemos os primeiros presos políticos. O MST e congêneres de esquerda, como CUT e UNE, invadiram a esplanada dos ministérios algumas vezes ao longo das últimas décadas. Entraram em ministérios, tacaram fogo, depredaram o plenário da Câmara dos Deputados. Nunca houve prisões massivas. Nunca se cogitou de botar o terrorista João Pedro Stedley na cadeia. Até mesmo o chefe ultra-radical de uma dissidência do MST, o MTST, Bruno Maranhão, líder de uma invasão da Câmara que terminou em confronto direto com a Polícia Legislativa, passou só 2 meses preso em 2006 e foi solto a pedido do então presidente Lula.
Já os arruaceiros do 8 de janeiro estão presos até hoje, condenados a penas que beiram os 20 anos. Isso inclui uma dona de casa que usou um batom e uma estátua para escrever "Perdeu o Mané", uma frase proferida pelo excelentíssimo Dr. Luiz Roberto Barroso, atual presidente da Suprema Corte Suprema. Barroso era o presidente quando eu escrevi esse texto. Felipe Garcia Martins, alguém por quem eu nutro mais profundo ódio, nojo e desprezo, foi preso de modo absurdo e arbitrário. Inventaram uma viagem que ele nunca fez, que ainda que tivesse feito não teria sido crime, já que nenhuma medida judicial existia que o impedisse de fazê-la. No fim, pegos de calças curtas, inventaram que Felipe, ele mesmo, inventou a viagem para, abro aspas, enganar o judiciário. Se alguém puder me explicar por que diabos ele inventou uma viagem que nunca fez para enganar um judiciário que não tinha qualquer medida contra ele, fico agradecido. A prisão do coronel Mauro Cid é um show de horrores. Sua inquirição pelo ministro Alexandre de Moraes, com direito a ameaças diretas à sua família, viverá na infâmia. Dado o conjunto da obra, como acreditar em qualquer coisa que ele tenha afirmado em sua, abro aspas, delação? Casos muito menos agressivos do que esse foram classificados como tortura psicológica pela Comissão da Verdade, que avaliou a perseguição política durante o regime militar. Nesse exato instante, estamos às portas da condenação de Jair Bolsonaro, que será condenado por não utilizar prerrogativas presidenciais expressamente garantidas pela Constituição, como a declaração de estado de defesa ou de sítio. Ah, mas ele ia usar isso para dar um golpe. Bom, deixa eu contar um segredinho. Golpes de Estado prescindem de qualquer justificativa legal. O arcabouço legal que justifica golpes desde sempre vem depois do golpe dado, não antes. Foi assim em 64 com os atos institucionais vindo depois que os tanques foram para a rua. Jango foi derrubado e Castelo Branco foi eleito pelo Congresso. Foi assim em 1946. Primeiro Getúlio foi derrubado pela pressão militar. Depois foi feita a nova Constituição. Foi assim em 1937, com Getúlio mandando fechar o Congresso e depondo todos os representantes eleitos para depois proclamar no canetaço a polaca, a nova Constituição autoritária. Bolsonaro será condenado por um golpe que poderia ter desencadeado no cargo, simplesmente dando a ordem às Forças Armadas. O presidente é o comandante em chefe das 3 armas. A ordem não veio. Para tentar explicar o inexplicável, inventaram uma Assembleia do Alto Comando que teria impedido o presidente. Bom, o princípio da disciplina da hierarquia é o mais caro aos militares. Não consta que eles tenham deixado ambos de lado para migrar para uma gestão por assembleias. Mas então o que foi o 8 de janeiro, Bisotto? Eu não tenho a resposta definitiva. Agora, algumas coisas já estão relativamente claras. Tratou-se do grito de desespero de uma massa de brasileiros que simplesmente não aceitou o resultado das eleições. Aqui eu responsabilizo o Bolsonaro em grande medida pelo desfecho trágico. Uma única palavra dele no dia 31 de dezembro, quando deixou o cargo e o país, e essas pessoas teriam saído da porta dos quartéis e voltado para casa. Ele preferiu usá-los como peões para ter alguma forma de pressão sobre o sistema, negociando para livrar a própria pele. Lido esse parágrafo, faço um disclaimer, eu fui injusto com o Jair Bolsonaro aqui. Isso é uma injustiça. Ele não falou uma vez, ele falou 2. Uma foi coisa de uma semana depois do segundo turno. Eu não lembrava quando eu escrevi o texto. Na minha cabeça, eu tinha por certo que o Bolsonaro ficou quieto até deixar o país. E não, ele não ficou. Ele fez uma live coisa de uma semana após perder a eleição, 1 ou 2 semanas, e ele fez mais uma no dia 30 de dezembro, um dia antes dele deixar o país. Nas duas ele falou, sem movimentos violentos, sem qualquer arruaça, isso é coisa da esquerda. Na do dia 31 ele ainda vai além. Ele diz, olha, da onde surge uma piada que a bolha do MBL faz com os bolsonaristas até hoje, que é a da maior oposição da história. Ele fala, temos a maior oposição da história, elegemos um grande Senado, elegemos uma grande Câmara, eles não vão poder fazer como eles faziam nos outros governos, e aí ele vai embora. 2 vezes, não foi uma. Então, esse parágrafo eu fui injusto com o Bolsonaro. Ele não... De fato, ele pediu pra galera sair. Ele até fez sinalizações pra galera dos quartéis, e sim, ele tava usando como peões para ter algum tipo de pressão política. Isso é um fato. Mas não se pode culpá-lo por não ter dito nada. Nem por omissão. Nem por omissão. Porque sim, ele falou. E não falou uma, falou 2 vezes. Sigo no texto. Agora eu retomo no texto, corrigida a injustiça que eu cometi nesse parágrafo. Eu não culpo o Bolsonaro por tentar sobreviver. É o primeiro instinto humano. Como analista político, sequer o julgo por ter usado a pressão de porta de quartel no pós-eleições. Agora, no dia 31, quando ele saiu do próprio país, era o momento para ter agido como líder inconteste da direita que ele é. E ele não agiu. Deixou essas pessoas soltas sem orientação. E aí a tragédia do 8 de janeiro foi cevada. Não, ele agiu sim. Eu que fui injusto aqui. Momento ego trip. Eu cravei que o 8 de janeiro ia acontecer. Antes das eleições. Antes da posse de Lula. Antes de bombas serem colocadas nos aeroportos em Brasília. Antes de tentar invadir o hotel onde Lula estava.
Como eu sabia, esclareço que não foi o método Nostradamus. Não entrei numa sala escura com uma bacia preta à minha frente emitindo vapores de noz moscada alucinógenos. Foi simplesmente com base no que eu via nas redes sociais, nos canais do Telegram, nos grupos de Zap. Se eu sabia, a segurança e a inteligência lulista também sabia. Bolsonaro também sabia. Todo mundo sabia. E ninguém fez nada. Da parte de Bolsonaro, acredito que foi um misto de pusilanimidade e a vaidade de quem estava sendo defendido de modo espontâneo pelo povo. A dúvida de R$1 bilhão é por que diabos o governo e a Suprema Corte Suprema, que, repito, assim como o Bolsonaro sabiam o que estava para ocorrer, não fizeram nada. Temos muitas perguntas sem respostas sobre o 8 de janeiro. O ministro Flávio Dino, por exemplo, passou o dia confortável em sua sala no Ministério da Justiça. Enquanto o Congresso e Planalto eram depredados, Dino seguia lá. A Globo News, ao longo da extensa cobertura da arruaça, noticiou que Dino estava lá. Nenhum daqueles manifestantes que queriam a abolição violenta do Estado Democrático de Direito teve a ideia de ir atrás do ministro? Por que diabos as imagens do Ministério da Justiça sumiram? Até hoje nós não temos essas imagens. Por que o avião presidencial fez um voo de ida e volta ao Paraguai horas antes do 8 de janeiro com a aeronave vazia? Por que Lula improvisou uma agenda em Araraquara, terra de Edinho Silva, atual coordenador financeiro da campanha de reeleição do Lula, presidente nacional do PT, instantes antes do 8 de janeiro, garantindo convenientemente que ele e o Janja estivessem bem longe da capital? Por que os manifestantes que invadiram o Palácio do Planalto, militantes que, repito, queriam a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, respeitaram as ordens do ministro de Lula, o general Gonçalves Dias? Por que não invadiram o gabinete presidencial? Da onde vinha tanta cordialidade? E por fim, por que diabos a polícia militar do DF simplesmente abriu o cordão de isolamento que impediu os manifestantes de invadirem o Congresso e o STF? Não havia agressão, os manifestantes não estavam atacando os policiais, não havia qualquer necessidade. Claramente veio uma ordem, os policiais abandonaram o local e a invasão aconteceu. Quem deu a ordem e por quê? Sem resposta a nenhuma dessas perguntas, o julgamento de Jair Bolsonaro está marcado para o dia 25 de março, encerrando no dia 26. Convenientemente, o dia 25 de março é o dia da Constituição. Nossos heróis togados curtem um simbolismo. A PGR teve 83 dias para montar a denúncia. A defesa de Bolsonaro e demais réus teve 15 dias para apresentar sua resposta. É um julgamento de cartas marcadas e que todo mundo sabe o resultado antes mesmo de começar. O resultado deu o que todo mundo sabia que daria. Diante desse cenário, o autoexílio de Eduardo Bolsonaro é plenamente justificado. O Brasil vive um regime de exceção, um regime de força, um regime de ruptura. Aos amigos, os favores, aos inimigos, os rigores da lei. Como esquecer da humilhação a que foi submetida a família Mantovani por reclamar da falta de acesso a uma área VIP no aeroporto de Roma, enquanto Alexandre de Moraes e sua família desfrutavam alegremente do local? Mantovani teve que pedir desculpas num processo em que foi impedido de acessar as imagens do incidente e teve sua defesa ignorada e tolhida. Sua casa virou alvo de busca e apreensão. Sua vida virou um inferno. Se isso é o que se reserva um cidadão comum por conta de um barraco em um aeroporto, imagina para lideranças políticas do tamanho de Eduardo Bolsonaro, que nesta altura é o principal canal de interlocução com o governo de Donald Trump. A propósito, vale lembrar que em 2021, por ordem de Alexandre de Moraes, a Polícia Federal interceptou Jason Miller, assessor de Donald Trump desde sua primeira campanha e criador da rede social Getter. Miller vinha ao Brasil para participar do famoso 7 de setembro daquele ano. Teve de voltar aos Estados Unidos sem sequer poder sair do aeroporto em Brasília após ser interrogado pela PF. Eduardo Bolsonaro, para além do número 2 do bolsonarismo, é pai de família. Tem uma filha e um filho pequenos para serem criados. A medida extremada que resolve tomar agora certamente vem na esteira de informações que ele seria o próximo alvo da sanha persecutória da Suprema Corte Suprema. É muito fácil tirar sarro e acusar a covardia alheia quando não é a sua vida, da sua família que está na reta. Eu não consigo normalizar a perseguição nunca. Já fui alvo de intimidação, inclusive no governo do qual Eduardo pontificava, e cogitei seriamente deixar o país a depender do resultado das eleições de 2022. O primeiro dever de todo homem é com a autopreservação. Se autopreservando, estará apto para cuidar de sua família. Com isso resolvido, aí sim poderá se dedicar à atividade política, sem expor terceiros inocentes ao risco. São tempos sombrios, e eu só tenho a lamentar que tenhamos chegado a isso. Espero, sinceramente, que possamos virar essa página o quanto antes. Espero que ao lado de seus amigos da família Trump, Eduardo consiga de algum modo ajudar o Brasil a sair desse inferno. Tenho 39 anos de idade, me interesso política que eu me lembro desde os 6 anos conversando e inquirindo meu pai, fundador do PT de Caçador, diga-se. Vivo de política profissionalmente desde os meus 18 anos. Nunca vi uma época tão infernal na política brasileira. Ano que vem teremos aquela que talvez seja a última chance de nos livrarmos de uma venezuelização completa.
E para isso precisaremos de um landslide. Precisaremos varrer não apenas o PT, mas todo e qualquer sócio desse consórcio sujo da vida política do país. É maioria no Senado, é maioria na Câmara, é maioria entre os governadores. Eu não fiz campanha, eu não votei e não fiz campanha para Bolsonaro em 18, nos 2 turnos. Eu não pretendo apoiar Bolsonaro ano que vem. Mas dada a dramaticidade do quadro que vivemos, se ele for a única alternativa para pôr abaixo o atual sistema, não terei dúvidas sobre o que fazer ano que vem. Fiz o que precisava ser feito em 18, fiz o que precisava ser feito em 2022, farei o que precisa ser feito ano que vem. Ainda que fique falando sozinho. O momento exige consciência e maturidade. Nossos dramas pessoais e divergências ficam para depois. Mas isso sou eu. Eu que me preocupei com o Eduardo e com a sua família, seus filhos, sua esposa. Porque eu tenho família, porque eu tenho filho, porque eu tenho esposa. Eu tenho essa capacidade de me colocar no lugar dos outros. Isso sou eu, que ajo como um adulto, que sabe a gravidade, a dramaticidade do momento que o país vive. Um momento tenebroso. Um regime autoritário. Isso sou eu, não um moleque. Vamos falar de Eduardo Bolsonaro. Precisamos falar sobre Eduardo Bolsonaro. Eu não estou preocupado com a eleição. Se o Brasil não resolver nos próximos meses ou próximas semanas essa crise institucional, não haverá eleição em 2026. Então por que eu me preocuparia com popularidade? Eu não estou preocupado com popularidade. É 100% vitória ou 100% derrota. E eu tenho certeza, se nós sairmos vitoriosos, eu creio, tenho fé em Deus que sairemos, a gente recupera essa popularidade em 1 ou 2 dias. Não estou realmente preocupado com isso. Eu estou preocupado em chegar numa eleição em 2026 sem Bolsonaro poder concorrer, sem eu, que muitos dão como certo, um senador por São Paulo, poder retornar para minha terra. Vocês acham que vai acontecer com o quê? Com vários deputados do PL, tem cerca de 9 deputados do PL que enfrentam processos no STF, a esmagadoríssima maioria por falar. Tem gente que está sendo investigado por falar da tribuna. Cabo Gilberto, Marcel Van Hatten, eu, novamente. O Nicolas tem processo, o Gayer tem processo. Vocês acham mesmo que Alexandre de Moraes vai permitir que determinadas pessoas cheguem ao Senado, sendo que são certo e claro que votariam o impeachment do Alexandre de Moraes? Vocês acham que ele vai permitir que isso aconteça? O Brasil terá a oposição varrida das eleições de 2026 se a única esperança que está surgindo agora com os Estados Unidos não der certo. É por isso que não haverá recuo. E o nosso aliado, ele é muito forte. O Trump não vai recuar diante do Alexandre de Moraes. Perfeito. Se houver o cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toga. Cara, como é que a pessoa consegue errar absolutamente tudo em 1 minuto e meio? Ele cita Gayer e o Nicolas como vítimas da perseguição do Supremo para descobrir meses depois que Gayer e Nicolas são os principais sabotadores da candidatura do irmão. Da palanque, da expressão, da exposição para Gayer e Nicolas, para poucos meses depois descobrir que os dois estão traindo a candidatura do irmão, estão fazendo corpo mole, não estão organizando porra nenhuma, que o Nicolas está tentando fazer bancada no Brasil inteiro para se contrapor dentro do bolsonarismo, para tentar derrubar a liderança deles, que se uniu a Michele para tentar derrubar Flávio Bolsonaro. Bom, eu vou esperar o quê do cara que filiou Alexandre Frota no PSL em São Paulo? Eu vou esperar o quê do cara que filiou Carla Zambelli no PSL em São Paulo? Ele filiou o parlamentar que chefiou a CPI das fake news, que deu a cobertura política para a perseguição que a CPI das fake news fez. Eu me divirto quando o Kim Paim fala do Luciano Ayan, porque o Luciano Ayan não foi no gabinete do Kim Kataguiri para tocar a CPMI das fake news, Kim. Ele foi no gabinete do Alexandre Frota, eleito pelo PSL, eleito com a ajuda de Eduardo Bolsonaro, filiado ao PSL por Eduardo Bolsonaro. Em 2022 não foi o MBL que tirou a eleição. Tivemos menos votos brancos e nulos em 2022 do que tivemos em 2018. Em 2022, quem tirou a eleição de Jair Bolsonaro foi uma treslocada retardada do PL de São Paulo, do Eduardo Bolsonaro, que inclusive fez mais voto que ele. Carla Zambelli. Não foi ninguém do MBL que saiu correndo com uma arma atrás do eleitor na rua, diminuindo de modo significativo a votação de Bolsonaro no principal colégio eleitoral do país. O cara errou tudo. Em 1 minuto e meio ele conseguiu errar tudo. E ainda termina defendendo terra arrasada no Brasil. Terra arrasada. Depois isso teve consequência. Essa entrevista teve consequência. A briga retardada do Eduardo Bolsonaro com o Tarcísio teve consequências. E obrigou o pai dele, que já estava lidando com uma prisão iminente, a entrar em campo para tentar resolver a cagada que o filho estava fazendo. E aí nós já vamos ver isso no próximo capítulo. O cara simplesmente defendeu, destruiu o país porque ao menos ele seria vingado. Esse cara que tá tentando me cancelar. Esse é o nível. Esse é o tamanho. Eu espero do fundo do coração, caso o Flávio vá pro segundo turno com o Lula e vença a eleição, que esse rapaz passe longe de qualquer coisa do governo. De qualquer coisa. Nem da embaixada em Washington.
Não tem a menor condição psicológica, emocional, o mínimo de equilíbrio requerido para estar no debate público. Não é nem para exercer função, é para estar no debate público. Claramente não tem condição. Bom, essa semana passada estava circulando o vídeo da filhinha dele, a criança, não sei se tem 5 ou 6 anos, perguntando para a mãe quando é que o Alexandre vai ser preso. E eles acharam por bem compartilhar isso. Aí eu quero falar de outra coisa que me diferencia muito do Eduardo. Meu filho tem 12 anos de idade. Meu filho me ouve falar de política desde que ele nasceu. Eu tiro ele da sala quando eu faço lives. Eu não discuto política com ele, eu não falo de política na frente dele, eu não trato os meus problemas na frente dele, porque eu tento blindar meu filho de tudo isso. Não faz sentido. Ele não tem maturidade emocional, ele não tem conhecimento, ele não tem experiência de vida para essa loucura que é a política. Para esse esgoto em que eu tenho que lidar com gente do naipe dele, do Pablo Marçal, essa laia imunda. Ele não tem, eu blindo ele. Eu não vou gravar vídeo do meu filho xingando o Paulo Marçal, xingando o Eduardo, defendendo as pessoas que eu gosto. É engraçado que ele gosta muito do Guto Zacarias. E gosta muito do Guto por um motivo simples, que o Guto tratou ele maravilhosamente bem quando ele foi me visitar em São Paulo. Não é porque não é pelos projetos, não. Adoro o Aldo. Não tem nenhuma conotação ideológica, não é pela minha relação com algumas pessoas do MBL, não é por nada. É simplesmente porque as pessoas tratam ele bem e ele gosta das pessoas. Ou tratam ele mal e ele não gosta. Mas eu busco evitar esse envolvimento. Não é o caso do Eduardo. É a diferença entre homens e moleques. É a diferença entre homens e moleques. Vamos seguir nessa história que começamos aqui com esse vídeo da entrevista do Eduardo pra CNN. Vamos seguir adiante. Porque isso teve consequências. Depois disso, o Tarcísio entrou em campo e estava tentando apaziguar as relações com o Trump. Não tinha sido resolvido ainda pela JBS. Tarcísio começa uma série de movimentações visando resolver a merda que tinha sido com o tarifaço, queda de popularidade bolsonarista, todos os agentes bolsonaristas apanhando, e o Eduardo começa a xingar o Tarcísio, até que o Jair Bolsonaro entra em campo para pacificar a relação. Aí eu vou colocar aqui na tela a entrevista do Jair Bolsonaro e depois nós vamos falar das consequências dessa entrevista. Tá aí na tela a matéria, uma entrevista para o site Poder 360. Está tudo pacificado entre Eduardo e Tarcísio, afirma Bolsonaro. O ex-presidente, a matéria é do dia 15 de julho do ano passado, publicado no Poder 360. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira, 15 de julho de 2025, em entrevista ao Poder 360, que interveio para resolver a indisposição entre o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Disse que telefonou para os dois para apaziguar a relação e pediu a seu filho que cedesse às críticas de Tarcísio. Hoje foi botada uma pedra em cima. Conversei com o Eduardo e conversei com o Tarcísio. E está tudo pacificado. Tarcísio continua sendo meu irmão mais novo e vamos em frente. Não podemos dividir. O Tarcísio é um tremendo gestor. Nada de crítica para ele. Se tiver, é por telefone pessoal, afirmou Bolsonaro. As críticas de Eduardo a Tarcísio começaram depois que o governador indicou que conversaria com empresários do setor produtivo de São Paulo para discutir possíveis reações ao aumento das tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros importados. Desde a semana passada, o governador de São Paulo tem sido mais brando em relação ao governo federal ao abordar o tarifaço do presidente norte-americano, Donald Trump. Logo que a carta destinada a Lula com o anúncio da alíquota de 50% para o Brasil foi divulgada na quarta-feira, Tarcísio responsabilizou o governo federal pela medida. Na ocasião, publicou uma nota dizendo que o governo Lula não entendeu ainda que ideologia e aritmética não se misturam. No sábado, amenizou o tom e afirmou ser necessário unir esforços para resolver a questão. Na carta, Trump justificou o aumento de tarifas pelo tratamento que o governo brasileiro deu a Bolsonaro nos processos jurídicos. Eduardo criticou a estratégia de Tarcísio por, em sua avaliação, prejudicar a pressão de anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, medida citada por Trump. Nesta terça-feira, o deputado disse que para o governador a subserviência serviu às elites é sinônimo de defender os interesses nacionais. Na entrevista, Bolsonaro contou que decidiu intervir na relação entre os dois depois da publicação dessa frase. Disse que a situação estava saindo do controle. Abro aspas para o que diz o presidente Bolsonaro sobre seu próprio filho. Apesar de ter feito 40 anos de idade agora, não é tão maduro, talhado para a política, disse. O ex-presidente ponderou que Tarcísio, como governador, tem obrigação para se posicionar em defesa do empresariado paulista. Essa frase aqui, apesar de ter feito 40 anos de idade agora, não é tão maduro, talhado para a política, fez com que Eduardo Bolsonaro respondesse. Eduardo Bolsonaro respondeu por WhatsApp. Tá na tela o print da conversa.
Primeiro teve uma chamada de vídeo, duração de 19 segundos, e aí começam as mensagens belíssimas do Eduardo pro pai dele. Eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas graças aos elogios que você fez a mim no Poder 360, estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele pra ver se você aprende. Vai tomar no cu, seu ingrato do caralho. Me fudendo aqui, você ainda te ajuda a se fuder aí. Se o imaturo do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, porque você me joga pra baixo, quem vai se fuder é você. E vai decretar o resto da minha vida nessa porra aqui. Tenha responsabilidade, tudo isso em caixa alta, gritando com o próprio pai. Deputado Eduardo Bolsonaro. Ex-deputado, caçado. Perseguido político, sim. Nada disso aqui muda o fato de ele ser um perseguido político. Nada disso muda tudo que eu descrevi naquele textão. Diferente do Eduardo, eu tenho responsabilidade. Diferente do Eduardo, eu sou homem. Diferente do Eduardo, eu sei fazer política sem descer a picuinha de adolescente. Aliás, eu não suporto picuinha de adolescente. Eu não suporto lacração. Eu sempre fui contra cancelamento, que é um tipo de violência brutal nessa era tomada por redes sociais. Eu nunca me envolvi. Sempre que chegou até mim, eu critiquei. Só que é um bando de aloprados que só fazem perder desde 2022. É um aloprado que não ganha mais porra nenhuma. É um aloprado que saiu do país, que fez esse tarifaço em que ele disse que estava disposto a destruir o Brasil para ele ter a vingança pessoal dele e não ganhou porra nenhuma. Não teve vitória de 100% nenhuma, nem derrota de 100% nenhuma, não teve cancelamento das eleições e o irmão dele é candidato. E no momento em segundo lugar. A despeito de todas as molecagens. Porque se dependesse desse anormal, desse desequilibrado, coitado Flávio. Não saía de Resende. Não saía de Resende. Mas vamos recapitular, porque não é a primeira vez que mensagens entre o Eduardo e o pai dele mostram como que é a relação dos dois. Em 2017 teve a primeira rodada. Antes do Bolsonaro ser presidente da República, quando Jair Bolsonaro era um mero deputado. 9/2/2017. Conversa entre o deputado e o filho Eduardo foi flagrada no dia da eleição na presidência da Câmara pelo repórter fotográfico Lula Marques. Talvez o maior repórter fotográfico da política em Brasília, o Lula Marques. Dia 9/2/2017, essa matéria. O título da matéria, a manchete, é uma aspas do Bolsonaro. Não vou te visitar na papuda, diz Bolsonaro ao filho em mensagem. Vamos lá. Uma troca de mensagens entre o deputado federal Jair Bolsonaro e o filho, o também deputado Eduardo Bolsonaro, foi flagrada pelo fotógrafo brasiliense Lula Marques. As imagens do registro feito no plenário no dia da eleição da presidência da Câmara, na quinta-feira passada, dia 2/2, dia do meu aniversário, foram postadas no Facebook pelo fotógrafo. Na conversa, o pai critica a ausência de Eduardo na sessão e diz: "Não vou te visitar na papuda", numa referência à penitenciária do Distrito Federal. Bolsonaro, que concorria à presidência da Câmara, teve apenas 4 votos. Ele teria se irritado, pois não recebeu nem mesmo o voto do filho, e enviado uma mensagem dando uma bronca no herdeiro e o colocando sob suspeição. Vamos lá? A troca de mensagens aponta que Eduardo estaria envolvido em algum ilícito ou suspeito. Abre aspas para a mensagem do Jair. "Se a imprensa te descobrir aí e o que está fazendo, vão comer seu fígado e o meu. Retorne imediatamente." Mais uma mensagem do Jair. "Papel de filho da puta que você está fazendo comigo." Mensagem seguinte do Jair. "Tens moral para falar do Renan? Irresponsável." Jair Bolsonaro tem um filho chamado Renan. Mais uma mensagem do Jair. "Mais ainda, compre merdas por aí. Não vou te visitar na papuda." "Se a imprensa te descobrir aí o que está fazendo, vão comer seu fígado e o meu. Retorne imediatamente." E aí só o Eduardo, que é a primeira resposta do Eduardo, que ele mostra o carinho que ele tem pelo irmão. "Quer me dar esporro? Tudo bem. Vacilo foi meu. Achei que a eleição fosse só a semana que vem. Me comparar com o merda do seu filho? Calma lá." A lista da presença no dia da votação indica que Eduardo não compareceu à votação. A reportagem não conseguiu contato com a família Bolsonaro até a publicação desta reportagem. O que ele estava fazendo na Austrália, será? O que ele foi comprar? O que gerou tanta preocupação no pai de visitar o filho na papuda? Esse aí é o que quer me cancelar. Esse é o que se envolve em cancelamento com a escória da internet, com o lixo,
Que aí acaba enganando velhinho, acaba enganando velhinha, acaba enganando um monte de gente. Esse tipo de gente que vai pedir voto no segundo turno, que vai dizer que tem que unir a direita em favor do Brasil, que tem que evitar a quarta eleição do Lula. Essa gente. Essa gente. A partir de agora não tem mais perdão. Bateu, levou. Essa gente tem muito mais passivo para ser exposto do que eu. Se quiserem saber coisas ruins sobre mim, perguntem para mim. Eu conheço coisas péssimas a meu respeito. Agora não vou mais ficar levando de graça, porque um bando de aloprados, irresponsáveis, moleques, querem pegar o MBL de qualquer jeito. Querem pegar a candidatura do Renan de qualquer jeito. Já tá com 10, vai subir mais. Vai pegar indeciso. Olhem pro Polling Data. E eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso, exceto uns palpites em lives que eu vou dar com muito mais frequência agora, e uns palpites em rede social. Queriam me deixar puto? Conseguiram. Conseguiram. Ó. Eu tava quietinho na minha. Eu tinha anunciado que eu não ia fazer mais qualquer tipo de militância. Que a minha única militância era pra tirar o PT. Que o máximo que eu poderia fazer pela campanha do Renan era dar uns pitacos avulsos. Agora eu vou pra Twitter, vou tentar tirar voto, vou pra cima, vou bater. E se pesarem mais um pouquinho a mão, vai ser pior. Vai ser pior. Vai ser bem pior. Chega de levar quieto, chega de fazer de conta que esse bando de retardados jumentos merecem qualquer crédito, qualquer voto de confiança. Não perderam 22 com a máquina do governo na mão à toa. Não botaram um monte de coitado na cadeia à toa. São irresponsáveis. São irresponsáveis. Bom, acabou com a vida do amigo dele, né? Felipe confiou. Olha a situação que tá o Felipe Martins. Nem pra arrumar um advogado decente, bota um chiquine que qualquer bolsonarista sabe que é um oportunista. O cara que defendia o MST até outro dia. Nem pra botar um advogado decente pro amigo. Amigo. Aí fica postando notinha. Ai, Felipe, você vai sair disso gigante. Cara, a filha com 6 anos, ele não consegue conviver com a filha. Pergunta pra ele se tá preocupado em sair gigante, se ele queria estar com a filha, com os pais, com a família. Teve a vida destruída porque confiou nesse tipo de imundo. Imundo. É isso que o Eduardo Bolsonaro é. O que tentam fazer comigo, ele, Pablo Marçal, tantos outros, é exatamente o tipo de perseguição que o petismo fez com o bolsonarismo. Não há justificativa moral. Querem fazer comigo o que o petismo fez com a Débora do Batom. E tentaram, inclusive, pela via legal. Não conseguiram na via legal, estão tentando pela via da destruição de imagem. Não vão passar. Não vão passar. E se eu cair, caio atirando. Se eu cair, eu caio atirando. Não vai ser bonito.